Oi, boa noite. Vamos começar mais uma live. Estamos aguardando o Dr. Leonardo entrar. Vou chamar. Oi, Teodoro. Oi, pessoal. Oi, boa noite, boa noite. Estamos só aguardando o Dr. Leonardo entrar. Oi, Dani, esposa do Leonardo. Dani, cadê o Leonardo? Aguardando ele. Chamar aqui para eu poder chamá-lo. Oi, Juliana. Boa noite a todos. Estou aguardando o Leonardo entrar para a gente começar a live. Boa noite. Ok, Dani, estou aguardando. Enquanto Leonardo não entra, eu vou falando um pouquinho da associação, tá? Associação, como a gente não tem fins lucrativos, a gente não tem verbas que entram, a gente precisa fazer alguns eventos, mas devido à pandemia não está sendo feito evento nenhum. Então nós estamos vendendo camisetas, máscaras para poder manter a associação, tá bom? E para que quando terminar a pandemia, que a gente possa se encontrar todos, como a gente sempre faz, uma vez por mês, tá bom? Eu vou mostrar a camiseta nova que a gente mandou fazer para a associação, tá bem bonita, bem legal. Oi, doutor, vou chamá-lo. Oi, Léo. Oi, Josi. Oi, Léo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Léo, antes da gente começar, como eu estava falando sobre as camisetas, eu só vou apresentar as camisetas novas e aí depois a gente já começa, tá bom? É que como estava demorando um pouquinho para entrar, eu fui falando um pouquinho das camisetas novas, tá? Não tem problema. Ó, agora nós fizemos essa camiseta para associação, tá bom? Nós temos em baby look para as mulheres, tem camiseta para os homens, tem em cinza e temos em branca, tá bom? Quem se interessar, quem quiser ajudar a associação, só entrar em contato comigo, tá bom? Que se for em Santos, eu até posso entregar, tá bom? As camisetas estão R$ 35 cada camisetas, tá? Bom, é isso. Agora, Léo, vamos lá. Bom, Leonardo Carletti, é assim que fala? Carlete. Carletti, Eduardo Carletti. Eduardo Carletti é pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direito Médico e da Saúde, pela Faculdade Legale de São Paulo.
Ele vai nos ajudar um pouquinho, nos orientar um pouquinho. Eu espero que seja útil para todos, que todos possam aproveitar ao máximo a live. O Leonardo, além de ser nosso doutor, né, o nosso advogado, o Leonardo, ele é também portador, tá? E nos ajuda bastante. Tá bom, Léo? Agora eu deixo contigo, pode soltar. Vamos lá, boa noite a todo mundo. Sei que ainda faltam 2 minutinhos aí para as 8, então Ah, é? Então vamos dar uma enroladinha pro pessoal entrar. tem um pessoal que está chegando ainda, né? Então, Isso. como eu fiz um convite também para várias pessoas do meu círculo de amizade, não só pessoas que têm AEM, mas outras pessoas, enfim. Eu vou pedir também que você, daqui um minutinho, por exemplo, reinicie a apresentação da Apêndice. O que é a associação, qual é o intuito da associação. Para essas pessoas que não têm conhecimento, inclusive, do que é a esclerose múltipla, saber um pouquinho do trabalho, do projeto, né? E se inteirar um pouco. Aí depois eu entro na parte de benefícios, na dúvida do pessoal, e a gente vai esclarecendo tudo o que for pintando aí na tela. Tá bom, então, Léo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Que é isso. 8 horas, vamos lá. 8 horas. Bateu o sino. Plim. Ai. Bom, a associação, ela já existe há mais de 13 anos, bem mais de 13 anos, eu acho que já está com 17 anos a associação, tá? A gente faz encontros mensalmente para que a gente possa orientar os pacientes, eu acho que auxiliar um pouco, porque na hora do diagnóstico é muito difícil, as pessoas ficam muito perdidas, elas se acham que estão no fim do, né, no buraco, tá, o fim do mundo. Então a gente tenta botar a pessoa, orientar a pessoa, explicar para as pessoas, tá, que existe vida além da EM, tá, que o mundo não acabou, tá, e a gente está aqui como prova. Entendeu? Eu tive filho, faz 1 ano e pouco, então quer dizer, eu já tenho a EM, vai fazer 16 anos, tô bem, tá? Não são todas as pessoas que ficam bem, mas a maioria, né? Acho que você aprendendo a lidar com a situação, aprendendo a lidar com a esclerose, eu acho que você consegue levar ela, né? Eu digo sempre que eu sou amiga dela, né? Eu não passo na frente dela para ela não me dar uma rasteira, e eu não fico atrás dela me queixando da vida, porque senão não adianta nada, entendeu? Então eu levo ela como minha amiga e a gente segue junto. A gente se encontra todo mês, uma vez por mês, toda segunda, terça-feiras do mês, tá? E só que devido à pandemia nós estamos parados, né? Não pode se encontrar. E aí nós estamos fazendo as lives para poder orientar o pessoal, para poder contribuir de alguma forma para as pessoas, né? E é isso, Léo. Tem mais alguma coisa que eu possa falar? Não, não, maravilha. Em suma é isso, né? O que é a EM? Deve ter gente que está perguntando, né? O que é a esclerose múltipla, né? Tem uma associação, tem uma apêndice aí no seu peito, né? Isso. E o que é Associação de Portadores de Esclerose Múltipla da Baixada Santista. isso? E o A que esclerose múltipla é uma doença autoimune, degenerativa. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Tá? É uma doença que acomete a mielina, tá? A parte branca do cérebro, onde os nossos neurônios fazem o caminho, e na IM a gente tem as dificuldades, depende aonde tem uma lesão, há essa quebra, né, essa lesão, e ali tem o difícil desse passar esse contato, né, e aonde a gente sente algumas dificuldades na hora de andar, na fadiga, várias coisas que podem aparecer, parte visual, a fadiga, que é o cansaço, formigamento, falta de equilíbrio, coordenação, várias
tem várias coisas que a esclerose múltipla acomete. Você me pegou de calças curtas, porque assim, eu nunca fiz uma live para ter que explicar, tu tá entendendo? E aí, tu me tirou meu eixo aqui. Você é melhor do que ninguém, com 13 anos aí, como você falou, de esclerose múltipla, 16. 16, sabe melhor do que ninguém o que é, quais são os sintomas, como se trata e quais as limitações, né? Então, eu vou falar um pouquinho de mim daqui a pouco. Então, você como presidente da associação representa, né, uma grande parte dessa, desses pacientes da Baixada Santista, né? Então, não dá para pegar você de calça curta, porque você sabe responder tudo isso, tá bom? Vamos lá um pouco. Obrigada. Vamos lá um pouco. Então, vamos lá. Meu nome é Leonardo, né? Eu sou advogado na parte trabalhista e da parte previdenciária, né? Como a Fran já falou, eu sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, né? Também em Direito Médico da Saúde, pela Faculdade Legal de São Paulo, e pós-graduando em Direito Previdenciário. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios previdenciários, né? Chegaram algumas perguntas que a Fran me passou e eu vou tentar explicar um pouquinho. Existe muita peculiaridade de cada caso, sabe? Cada caso é bem peculiar, tem que ser analisado particularmente, mas tem um panorama global que dá para a gente fazer uma demonstração de como é que funciona os benefícios do INSS. Bom, já falei quem eu sou, eu peço para o pessoal que estiver aí na live, compartilhem a live, né? Clica no aviãozinho que tem aí do lado e divulguem para as pessoas, não só a associação, mas também os benefícios e as informações que eu vou passar para vocês. Vamos lá, eu fiz anotações aqui, alguma coisa eu vou precisar ler, né? Porque se trata de lei, e então não vou ler a lei, mas vou explicar um pouquinho. Vamos lá, o INSS. O INSS, a gente está falando de benefícios previdenciários, né? O INSS, boa noite, Lu. O INSS é um sistema contributivo. Como assim? Ele é como se fosse um seguro de carro. Se você contribui, você está segurado, você está assistido pelo INSS. Se você não contribui, você não tem essa assistência do INSS. Você não está segurado, que a gente fala, né? Então, para você ser segurado do INSS, você tem que ter, existe uma carência. Então, você tem que ter, no mínimo, 12 meses de contribuição para você se tornar um segurado do INSS. Seja para um auxílio-doença, seja para um auxílio-acidente, qualquer outro benefício, você precisa estar segurado. Tá? Aí nós entramos numa frase que o pessoal fala. O que é o período de graça? Tem muito termo técnico e eu procurei procurar uns termos mais fáceis para o pessoal entender. Não adianta ficar falando em período de graça, segurado, período contributivo, que o pessoal vai ficar perguntando o que é isso. Então, vamos lá. O período de graça é o seguinte, eu contribuí por 12 meses consecutivos, estou segurado. Por exemplo, estou trabalhando registrado, trabalhei por mais de 12 meses, eu estou segurado. E fui demitido, fui mandado embora. Durante os próximos 12 meses, eu estou no período de graça, eu estou segurado. Ou seja, depois que eu fui mandado embora, peguei meu seguro-desemprego eventualmente, se acontecer alguma coisa comigo na rua, por exemplo, eu tropeçar na rua e precisar de um auxílio-doença, eu estou segurado. Eu posso acionar o INSS e requerer um auxílio-doença, um auxílio-acidente, entendeu? Essas são as partes de segurado e período de graça. Tá?
Então, se tiver alguma pergunta, alguma coisa no meio aí, pode me interromper, Tá, tá? tá bom. E vamos lá, vamos a algumas perguntas aqui que você me passou. Se você quiser refazê-las para o pessoal ouvi-las Eu vou refazer só para a gente poder entender. Teve uma portadora que ela me passou assim: sou portadora de esclerose múltipla, não tenho sequelas grandes, mas limitações que me obrigaram a reduzir a jornada de trabalho. Está algum tempo para voltar. Aí ela fala sobre essa lei ADI 6025, que seria para portadores nessa situação, para ficar isento de imposto de renda. Ela está caindo para o imposto de renda. Desculpa, Léo, mas Não, as perguntas estão aqui, aí eu nem vi que o dela é do imposto de renda. Eu já fiz logo a primeira. não, essa parte de imposto de renda, eu vou falar sobre a ADI e falo sobre o imposto de renda para ela, não tem problema. Tá. É... Bom, aqui é outra do imposto de renda. Tô com o caderninho aqui. Vou fazer o seguinte. Eu já vou responder quem que fez essa pergunta? Então, ela não me, ela passou nome, mas eu não marquei aqui. Não faz mal. Não faz mal. Então vamos lá. Quem fez a pergunta sobre o imposto sobre a ADI 6025? Primeiro vamos explicar o que é a ADI, né? O pessoal que não é do termo jurídico não sabe. A ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade. O que acontece? Em setembro de 2018, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ADI, né? Querendo o quê? Querendo que as pessoas deficientes tivessem a isenção do imposto de renda. As pessoas ativas, deficientes que trabalham, não são pessoas aposentadas, são pessoas ativas que estão trabalhando registrado ou contribuindo individualmente, pessoas MEIs, né, que abrem os seus MEIs, e foi rolando essa ação direta de inconstitucionalidade, porque teve uma lei 7713 de 88 que pleiteou essa isenção. Foi promovida e pleiteou essa isenção. Então, a Procuradoria, né, entrou com essa ação. Entre os nossos problemas do judiciário, que é a demora, isso foi parar no STF e ficou pendente de julgamento por um grande tempo. Ocorre que em junho, em abril agora de 2020, em plena pandemia, o STF julgou essa ADI 6025 e publicou no dia 20 de abril agora. E julgou o ministro Alexandre de Moraes, e julgou inconstitucional. Ou seja, não é possível fazer a isenção do imposto de renda das pessoas que não são aposentadas, ou seja, dos ativos, das pessoas que trabalham registrada. Entendi. Não é possível pleitear, requerer junto à Receita Federal a isenção. Mesmo desconto. Oi? Mesmo desconto. Tem uma outra pergunta seguida que fala sobre desconto. Não, nem mesmo desconto não tem direito. Não, nem um abatimento proporcional, 10%, 20%, 50%, como é feito com IPTUs, isenções de IPTU ou isenções veiculares, né? Que as pessoas têm essa isenção pelo fato de ser deficiente. Foi julgado inconstitucional essa ADI, ou seja, essa ADI 6025 não virou e não tem desconto, não tem isenção nos impostos de renda das pessoas ativas. Uhum. Porque os aposentados, seja por invalidez, eles têm essa isenção de imposto de renda. Por exemplo, eu aposentei por invalidez. Tenho um quadro grave de EM e aposentei. Fui lá, perícia no INSS, comprovei a doença, sou segurado e aposentei. Eu vou na Receita e requeiro a isenção do imposto de renda. Então, para os aposentados por invalidez,
é cabível essa isenção. Tá? Entendi. Para os ativos, para quem não é aposentado, não cabe a isenção. Não tem. Entendi. Tá Não bom? tem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta referente a isso, porque eu vi alguma coisa passar aqui, Léo. Tudo bem. Vê se tu consegue pegar alguma coisa aí. Vamos lá. Trabalho em obras durante um ano. A Fabiola falou que foi respondida a pergunta dela. Eu acho que você, no que tu respondeu, conseguiu a pergunta que ela tinha feito, tu conseguiu sanar o problema dela, que ela tinha dúvida. Maravilha. Agora tem perguntas, mas eu acho que é referente à Previdência mesmo. Tudo bem, vamos lá. Sobre aposentadoria, pode fazer, ver quais são as perguntas. Me passa aí. A Fabiana aqui, a Fabiana Mendonça, tá? Ela faz parte da associação. Por exemplo, no meu caso, que trabalho com obras, durante um ano oscila muito minhas contribuições ao INSS. Se não for consecutivo, perco o direito do benefício doença, por exemplo? Não, assim, você não pode perder a qualidade de segurada, tá? Por exemplo, eu contribuí 3 meses, fiquei 2 sem contribuir, contribuí mais 3, fiquei mais 3 sem contribuir. Você não pode ficar mais de 12 meses sem contribuir, tá? Porque aí você acaba perdendo a qualidade de segurado. Então, se você contribuir alternadamente, um mês sim, um mês não, você continua com essa qualidade. Tá? E você continua segurado. Então, eu acho que tu respondeu até uma outra pergunta também que tinha aqui. Eu vou perguntar agora do caderno aqui. Tu tem mais alguma aí, Léo? Você quer continuar com mais alguma coisa e depois a gente faz aqui? Vamos lá, me perguntaram, você tinha me passado uma pergunta sobre aposentadoria, né? Aposentar por invalidez, como é que tá? Como é que estão? Vamos lá, aposentadoria por invalidez. Aqueles detalhes que eu passei. Se a pessoa é segurada, se ela contribuiu por mais de 12 meses e ela cumpre os requisitos, o que são esses requisitos? Eu vou pedir um auxílio-doença, consigo esse auxílio-doença eventualmente, mas meu quadro de EM, por exemplo, é um quadro grave e eu quero uma conversão de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Isso pode ser tudo requerido no INSS. Qual é o requisito? Você ser segurado, você comprovar a doença, comprovar a incapacidade. Tá? Então, essa invalidez, ela não precisa ser... Eu sei que me perguntaram, por exemplo, as minhas lesões são mínimas, eu não tenho muita limitação. Eu não tenho muita limitação, eu consigo me aposentar, eu vou entrar no hall de doenças que pode ser pleiteado a aposentadoria, tá? Que é um hall taxativo, ele não é um hall exemplificativo, tá? Ou seja, se está naquele hall de doenças que está na lei, vou até pegar aqui, ó, é a lei 7713 de 88, tá? Ela tem um rol de doenças que dá, por exemplo, a isenção dos impostos de renda. Tá? Então, constatou a doença, você tem um laudo médico com a data de início, você é segurada e você vai passar por uma perícia do INSS, você consegue a aposentadoria por invalidez. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, tem um monte de coisa que vai surgindo. Perguntaram sobre a aposentadoria. Como é que está agora a aposentadoria? Não a por invalidez. A aposentadoria. Tá falhando, Léo. Deixa eu ligar aqui, é o meu cabo aqui. Pronto. Por exemplo, eu nunca... Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá parado. Minha imagem tá parada.
Tá conseguindo me escutar? Tá travado. Pronto. Acho que agora vai. Não tô te escutando. Tá sem som. Não escuto. Tu me escuta? Tu sai e volta? Ai, caramba, caiu. Tá bom. Sai e eu te chamo. Oi, pessoal, só um pouquinho de paciência, que deu uma caidinha do Léo lá. A gente não tá conseguindo ouvir ele. Ele também não me ouve. Ele vai voltar, Lu. Ele vai sair. Isso, ele saiu, agora ele vai voltar. Ele vai aparecer aqui de novo para eu chamar ele de novo para ver se eu consigo, tá? Ô, Fabi, eu tô vendo a tua pergunta. Espera só um pouquinho quando ele voltar, eu tento puxar, tá, a pergunta. Pronto, tô chamando o Léo de novo. Tô aguardando ele. Vamos ver se a gente consegue trazer ele falando de novo. Léo. Pronto? Opa! Tá ouvindo? Voltou. Agora sim. Tá. Fiquei sem som aqui. É. Vamos lá, vamos lá. Onde é que nós paramos? Ah, Sobre meu filho. sobre aposentadoria. Eu ia começar a falar sobre aposentadoria, né? Isso. Hoje, com a reforma que teve, depois do dia 13 do 11 de 19, quem nunca... tem muitas peculiaridades. Tem regra de transição para... Tá? Tem regra de transição que chama o pedágio de 50%. Tem o pedágio de 100%. Então, cada caso tem que ser analisado. Eu vou falar aqui, por exemplo, quem nunca contribuiu e só começou a contribuir depois do dia 13 do 11 de 19. Tá? Os homens se aposentam com 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição. E as mulheres com 62 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Tá? Cada pessoa tem que ser analisada. Isso é a regra nova. Quem nunca contribuiu, eu contribuir em janeiro de 2020. Entendi. Depois que saiu a regra. Depois que saiu a lei. Aí então, entra. Exatamente. A partir dessa regra, quem nunca contribuiu, é assim que vai funcionar. Tá? Homens 65 anos e no mínimo 20 de contribuição, e mulheres 62 anos e no mínimo 15 de contribuição. Ou seja, ninguém se aposenta mais, tirando as regras de transição, com 50 anos de idade, com 55, no mínimo 65 para homem e 62 para mulher. Entendi. Quem já fazia, já pagava antes, aí é a lei antiga. Não. Quem pagava antes tem regras de transição. Entendi. Tá? Que nós chamamos de pedágio. Tem um pedágio de 50%, um pedágio de 100%. Então, é complicado eu tentar explicar aqui, porque cada pessoa se encontra numa situação. Por exemplo, eu tenho 50 anos e já tenho 20 de contribuição. Eu tenho 65 anos e tenho 10 de contribuição. Então,
cada pessoa é analisado ente, não dá para fazer um geralzão. Generalizar tudo, entendi. Isso, é bem peculiar, tá? Tem uma pergunta aqui da Fabiola. Fabiola, que é Vamos veterinária, lá. sabe? Ela pergunta assim: Sim. aposentadoria por invalidez é diferente de aposentadoria especial? Como encaixar na especial? Por que teria Tá me ouvindo? integralidade? Estou ouvindo. Tu tá me escutando? Tu consegue ler a pergunta da Tá, Fabiola? ó. É, vamos lá. Aposentadoria por invalidez, se é diferente da aposentadoria especial. Tá? Aposentadoria por invalidez é a pessoa que está inválida, que tem uma doença, né? E foi declarado inválido, seja temporariamente ou seja permanente, para suas funções. Tá? Isso é aposentadoria por invalidez. A aposentadoria especial, por exemplo, é a aposentadoria rural. A pessoa que é ruralista, trabalhou sempre no campo, ela tem uns critérios diferenciados e é uma aposentadoria especial. Entendi. Tem diferenças de aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez. Aqui ela fala, teria integralidade. Sou funcionária pública e estou afastada. Ela comenta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui dela. Acho que dela não. Mas a maioria dos casos estamos todos. Ai, a Fabiola. Vamos lá, o funcionário. Ela coloca um pi. É, assim, o funcionário público ele tem um regime, tá? Uhum. Ele não é regido pelo regime geral da Previdência Social, pelo INSS. Tá? Então, se for estadual, é um regime próprio, se for militar, se for federal. Então, os funcionários públicos têm um regime próprio. Entendi. Vamos lá. Aqui. Bom, vamos ver. Deixa eu ver. Então, tem um menino que me perguntou, ele é novinho. Sim. Ele queria saber como que ele vai fazer, ele pode contribuir para o NPS agora? Ele descobriu a EM, ele tem 18 anos. Tá. Ele Eu poderia vi que teve, contribuir. eu vi que teve uma pergunta de um rapaz que Oi, faz Ed, boa faculdade, noite. faz estágio, Isso, né? isso. Você descobriu a EM agora e nunca contribuiu. Você tem que ter 12 meses de contribuição para você se tornar segurado. A meses de contribuição, você se torna segurado e você pode requerer um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Não tem problema. Mas você tem que... O critério é o quê? Você tem que ter qualidade de segurado. Então, você tem que contribuir 12 meses, no Tá. mínimo. Mesmo ele sabendo que ele tem, ele pode contribuir, que não vão alegar nada. Pode contribuir. Pode contribuir. Eu vi Tá. que teve uma pergunta aqui, deixa eu só subir um pouquinho. Deixa eu ver aqui. O Teodoro perguntou: a contribuição ao INSS deve ser que valor? Preciso contribuir pelo máximo desde o início? Então, Teodoro, a contribuição para você ser segurado e essa contribuição valer para fins de aposentadoria e tempo de contribuição tem que ser, no mínimo, 20% do salário mínimo vigente. Tá? Então, você vai pegar os 1.045 hoje, que é o salário mínimo, e vai contribuir 20%. Vai dar, se eu não me engano, R$ 209, alguma coisa assim. Tá? Você não precisa contribuir pelo teto do INSS. A contribuição mínima é 20% do salário mínimo vigente. E mais? Tem uma outra pergunta aqui da Juliana Lobão. Paciente diagnosticada com esclerose múltipla automaticamente dá o direito à aposentadoria por invalidez ou você precisa ter sequelas? Não. Quem que perguntou? Juliana Lobão. Juliana, você não você tem que comprovar
a sua invalidez. Como é que isso é comprovado? Você não precisa ter sequelas, por exemplo. A comprovação, ela não é só física, tá? Ela são fatores, como é que eu vou falar? Englobam vários fatores. Você vai passar por uma perícia, tá? Você vai passar por uma equipe multidisciplinar. Não é só fisicamente. Ou seja, eu tenho EM e não tenho uma sequela. Por exemplo, eu não ando de bengala, eu não preciso de uma cadeira de rodas. Não é por isso que eu não tenho direito a uma aposentadoria por invalidez. Tá? Eu posso ter um problema de nervo óptico, entendeu? Eu posso ter um problema de fala. Então, são algumas coisas características da EM. Então, o que vai fazer você se aposentar ou não é a perícia, que vai constatar a doença e a incapacidade. Tem uma outra pergunta aqui da Andréia Cristina. Mas para requerer o auxílio-doença e a doença for pré-existente, deve ser existente, né? Antes da contribuição, não vão negar? Não vão negar, porque o requisito é ter qualidade de segurado. Tá? Não tem problema se você... Porque o seu laudo, o seu relatório médico, ele vai referenciar a doença. Não é requisito eu ter diagnosticado a doença após a qualidade de segurado. Tá? Eu posso não ser segurado, já ter a doença há alguns anos e me tornar segurado e depois requerer. Tá? Não vai ser negado. Se o INSS negar, judicialmente consegue, porque já é pacificado, salvo engano, tem súmula do STF, se eu não me engano, a 73, mas eu não anotei aqui, então não vou falar com precisão, mas tem súmula do STF nesse sentido. Tem uma outra aqui, a Cris também, aposentadoria por deficiência, que a pessoa não precisa parar de trabalhar. Eu não entendi. Acho que seria aquelas vagas de deficiente, é isso que ela quer falar? Mas aí entra como pode aposentar e continuar na vaga de deficiente? Ou não sei, isso aí eu deixo contigo. É assim, quem é aposentado por invalidez pelo INSS, pelo Regime Geral da Previdência Social, não pode trabalhar. Tanto que, se for constatado que você está trabalhando, você perde o benefício. Eles suspendem esse benefício. Tá? Por quê? Porque subentende que você está incapacitado para trabalhar. Então, você não pode receber o benefício e trabalhar. Porque você está recebendo um benefício por incapacidade. Então, se você está incapaz, você não pode trabalhar. E o INSS, tomando conhecimento disso, ele cessa o benefício. Agora, a Fabi, de novo, a Fabiola está perguntando, não é a Fabiana, a Fabiola, é a Fabiana. Se eu não contribuir durante um ano, eu perco a garantia do benefício, mesmo já tendo contribuído por anos? Ela contribuiu vários anos, aí ela vai ficar um ano sem contribuir, ela perde o benefício? Tem algum... Não é o benefício, é a qualidade de segurado. Entendi. Tá? Aquilo que nós entramos bem no comecinho, quando eu comecei a explicar o que é segurado e o que é período de graça. Então, ela vai entrar no período de graça, ou seja, para quem entrou depois da live, entrou depois do início da live, eu vou reforçar o que eu disse no começo. Tem a qualidade de segurado e tem o período de graça. Tá? Para ter qualidade de segurado, você tem que ter no mínimo 12 meses de contribuição. Tá? O período de graça, por exemplo, você trabalhou 12 meses, foi mandado embora, você tem mais 12 meses depois da data que você foi mandado embora, que é chamado de período de graça, ou seja, você está coberto ainda como segurado. Né? Esse período ele pode
pode ser, dependendo da atuação, ele pode ser estendido até 36 meses após a demissão. Então, tem casos bem peculiares a ser analisado, tá? Mas você entra no período de graça, ou seja, 12 meses após você ainda está segurado. Agora tem a pergunta da Andréia Cristina. Bom, pergunta não, ela está perguntando assim, pode falar sobre o MEI? Vamos lá. Andréia, o que você quer saber sobre MEI? O MEI é o microempreendedor individual. Qual a sua dúvida sobre o MEI? O MEI é um empresário, pessoa física, né, que abre um CNPJ e responde também com o seu patrimônio. Muita gente não sabe, eu vou abrir um MEI e tá tudo certo. O MEI responde a pessoa que abre o MEI, ela responde com o seu patrimônio pessoal também por dívidas contraídas no CNPJ. Então, dá uma atualizada na sua pergunta aí, especificamente, que você quer saber sobre o MEI. Ó, tô vendo aqui a Tânia. A Tânia. Pode falar. A Tânia está perguntando aqui, ó. Boa noite. Meu caso, sou funcionária pública estadual da educação e me aposentei por invalidez em 2016 pela EM. Porém, tive que passar por várias perícias e, por fim, uma junta médica. Vamos lá, Tânia. O INSS, quem se aposentou por invalidez, pode ser chamado a cada 2 anos por uma reavaliação. Tá? Então, geralmente o INSS não chama com tanta regularidade assim a cada 2 anos britanicamente. Por quê? Por falta de médico, de agenda. Então, a pessoa fica 4, 5, 6 anos recebendo. Eu estou 10 anos, nunca fui chamada. Então, para você ver, você é um exemplo. Então, mas ele pode chamar a cada 2 anos. Só não pode depois que a pessoa completar 60 anos. A partir do momento que a pessoa... 60 anos de idade. Meu Deus do céu, ainda tenho 20 anos. Então, até os 60 anos, Fran, você pode ser convocada para reavaliação. Ah, meu Deus. Não é chamado. Só que você, Tânia, não é INSS. Se eu não me engano, você é SPPREV, né? E a SPPREV também pode chamar para uma reavaliação, porque eles entendem, eles querem analisar, tá? Eles querem analisar. Salvo engano, é SPPREV, né, Tânia? A Fabiola Perrone, ela fala assim, trabalho voluntário pode? Você estando aposentada, trabalho voluntário pode? Eu acho que deve ser isso, né? Trabalho voluntário. Vamos lá. O trabalho voluntário, o próprio nome já diz, né? É um trabalho voluntário. Você não está recebendo nada por isso. Por exemplo, eu quero ajudar os pacientes em hospitais. Eu posso fazer, não tem problema. Eu não estou sendo remunerada por isso. Não estou sendo remunerado por isso. Então, né? mesmo eu sendo aposentada, eu posso fazer isso. Eles não vão entender que se eu posso fazer trabalho voluntário, eu teria que entrar para ativa. Não. O trabalho voluntário não é... Mesmo porque o trabalho voluntário, os pacientes de EM, eles... a gente sabe que tem um grande problema com fadiga, né? Uhum. Então, eu não sou obrigado a trabalhar voluntariamente por 8 horas diárias. Eu vou lá e trabalho 1 hora, trabalho 40 horinhas. Me cansei, eu vou embora, é voluntário, tá? Eu não vejo impedimento, não. Deixa eu ver. Eu não entendi a Fabiana. A Fabiana colocou isso, qualidade de segurado. Eu não entendi qual foi, o que ela quis dizer com isso. Bom, vamos passar para o Teodoro. Quanto tempo eu devo contribuir para receber o máximo? Vamos lá. O tempo de contribuição, eu não sei se ele está perguntando aposentadoria normal. Aposentadoria normal, eu anotei aqui,
partir da nova lei da reforma da Previdência, que é 13 de novembro de 2019, são 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos para homem. Então, no mínimo, Teodoro, tem que contribuir. Se você não contribuiu anteriormente, você não tem nenhuma contribuição. Começou em 2020. Você tem que ter, no mínimo, 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, mas eu acho que ele está falando em termos financeiro. Quanto tempo devo contribuir para receber o máximo? Eu acho que é... Quanto... Não sei. Não sei se eu estou entendendo errado. Tá, se ele quiser estar sabendo de valores, né? Como eu sei o quanto eu... É a porcentagem que você contribui para a Previdência. O teto do INSS hoje é R$ 6.101. Ou seja, quem contribuir no teto, se eu não me engano, dá 1.050, 1.000 alguma coisa por mês, você, quando se aposentar, vai se aposentar pelo teto, que é 6.101. Mas você tem que contribuir. Quanto mais você contribuir, maior vai ser o seu benefício, que é a sua aposentadoria. Se você contribuir o mínimo, que é 20% do salário mínimo vigente, quando você se aposentar, você vai se aposentar com o salário mínimo vigente. Eu acho que eu respondi ele aí. Bom, a Fabiana está falando que está tudo certo. Ela entendeu, que ela fez aquele comentário que a gente não tem entendido. Ela falou, tá certo, entendi. Obrigada, ela está agradecendo. Agora a Cris está perguntando, desculpa, tempo de contribuição menor devido ao grau de deficiência, como é essa perícia? Vamos lá. Perícia é uma coisa, tempo... Léo, tá travado. Fala. Sumiu a tua voz de novo. Fala. Tá. O tempo... Tá ouvindo? Tá sumindo, Léo. Tá Tá ouvindo? sumindo. Agora sim. Não. Tá me ouvindo? Não tô te escutando. Agora sim. Tá bom? Tá, tô. Tá, vamos lá. O tempo de contribuição, ele é o mínimo legal. É o tempo que você contribui. Não tem valor pelo grau da deficiência. Tá? Você contribui no mínimo 20% do salário mínimo. Não existe uma porcentagem, minha deficiência é grave, minha deficiência é média, eu vou contribuir mais ou menos. Não tem essa diferenciação. Tá? A perícia, ela é igual para todo mundo. Tá? Você vai passar por uma perícia para constatar incapacidade parcial ou total e permanente ou não. Tá? Às vezes você tem uma incapacidade total, mas não é permanente. Não é definitiva, ela é permanente. Às vezes você tem uma incapacidade que é definitiva e permanente. Então, é isso que a perícia vai analisar. Se é parcial e é total, se é definitiva ou não. Bom, tem outra pergunta aqui. O Dr. Marco, ele está perguntando. O Dr. Marco é o dentista, lembra dele? Sim. Conhece. Tá. Refazendo minha pergunta. Sou aposentado por invalidez há mais de 10 anos. Tenho 55 anos. Quando vai ser dada a aposentadoria definitiva? O INSS precisa ser provocado? Não, ó. O senhor já tem uma aposentadoria. A partir dos 60 anos, o INSS não pode mais rever a sua aposentadoria. Tá? Ele não pode mais lhe chamar para poder analisar sua condição de saúde. Pelo risco por exemplo, imagine uma pessoa com 60, 65, 70 anos perder a aposentadoria. Então, a lei determina que é até 60 anos. Passou de 60, pode ficar tranquilo. Eu não sei se tu está conseguindo acompanhar o da Cris Leme. Me refiro ao tempo de contribuição se aposentar antes por causa da aposentadoria.
Vamos lá. Vamos lá, deixa eu achar a pergunta dela. É que tem várias perguntas aqui. Tem várias, gente. Está correndo várias, então a gente está perdendo o foco aqui das perguntas. Vamos lá. Se nós não conseguirmos responder todas as perguntas, me mandem peçam para a Fran, meu e-mail, meu contato, me mandem a pergunta por e-mail e eu respondo gradativamente a cada um a pergunta em particular, tá? Se não tiver nenhum requisito mais específico, tá? Porque eu sei que vão aparecendo várias perguntas e a gente não consegue dar conta de rolar a tela aqui e ir respondendo, tá bom? Ó, a Andrea Cristiana perguntou aqui, às vezes não dá para trabalhar fora devido à doença, e aí vale a pena abrir um MEI? Tem auxílio-doença e também aposentadoria de um salário mínimo, certo? E uma estratégia além de contribuição facultativa. Ó, o MEI, ele é válido como uma contribuição, inclusive para aposentadoria, tá? Se você já paga o MEI, você não precisa pagar o contribuinte individual ou o facultativo, porque você vai estar pagando a mesma coisa duas vezes. Então, ou você paga um contribuinte individual, ou você paga o MEI. Tá? É válido? Depende. O MEI tem várias benesses. Né? Você consegue, por exemplo, um plano de saúde empresarial, que é mais em conta. Tem algumas coisas que você consegue oferir benefícios, né, no MEI. O que mais? Acho que eu respondi, né, André? Vamos lá. O Diogo, ele coloca, aposentar por invalidez funciona como esse cálculo? Eu acho que é o cálculo que tu estava falando antes, respondendo para o outro, lá de cima. Ai, meu Deus, gente, assim é complicado. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, a Adriana Lima está perguntando aqui, ó, quem precisa do auxílio doença e entrou na medida provisória, recebe o valor da carteira ou o valor reduzido, recebe 30% do meu salário de professor, esse 30% do governo. Adriana, aí você já está falando da medida provisória por causa da pandemia, né? Que é a suspensão do contrato ou interrupção. Isso aí é mais para a área trabalhista do que previdenciária, né? Porque fala sobre 70-30, fala sobre as porcentagens que o governo paga e o empregador paga. Então, me manda a sua pergunta mais específica e eu te respondo no e-mail, fica mais fácil, tá bom? Eu não sei que horas são. Alguém pode me passar aí para saber? 8h45. 8h45, bom, nós temos 15 minutos ainda, Léo. Tá Vamos lá. bom. Uma pessoa ostomizado pode entrar com pedido de aposentadoria? Como é que é? Uma pessoa ostomizado pode entrar com pedido de aposentadoria? Uma pessoa... Quem fez essa pergunta? Foi a Adriana. Adriana Lima. Deixa eu achar aqui, que eu não... Customizado por entrar com pedido de aposentadoria. Tem que analisar, ô Adriana. Tem que analisar caso a caso, para ver se é válido ou não. A aposentadoria, você fala por invalidez, tem que comprovar a incapacidade junto da perícia do INSS. Se for essa a sua pergunta, é mediante a comprovação da incapacidade. Se não comprovar a incapacidade, não consegue a aposentadoria por invalidez. Tá? Diogo, ele pergunta, né? Eu já até falei, ele perguntou, mas a gente não está conseguindo acompanhar qual foi a pergunta que ele aproveitou a deixa. Então, Diogo, depois tu me chama que eu tento passar o e-mail do Leonardo e aí tu tira alguma dúvida com ele, porque eu sei que tu tá tendo alguma dúvida aqui, mas a gente não tá conseguindo pegar o teu gancho aqui. Sim. Ó, o Fábio perguntou aqui, tem 14 anos de contribuição com 8 de funcionário público. Né? Para me aposentar hoje, sei que meu salário não vai ser nem um terço. Fábio, tem que... Infelizmente... Não é Fábio, assim, é Fabiola. É Fabiola.
A Fabiola Fabiola. Perrone. Tenho 14 anos de contribuição e 8 de funcionário público. Perdão, Aposentado. Fabiola. A Fabiola. Tá bom. Perdão, Fabiola. É Fabiola, não é É a Fábio. Fabiola. Tenho 14 anos de contribuição e 8 de funcionário público. Para me aposentar hoje, sei que meu salário não vai ser nenhum terço. Você vai entrar na regra de transição. Na regra de transição, ou 50% ou 100%. A regra de transição de 50% tem fator previdenciário, a de 100% não. Então, precisa ser analisado caso a caso. O que Bom, mais? eu acho que é isso, não é? Bom, Eu acho que aqui as perguntas que você tinha me passado, tem mais eu acho, alguma coisa aí? Eu acho que já foi tudo, né? eu acho que foram todas respondidas aqui. Tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta específica, pode pegar meu e-mail com a Fran e me manda e eu respondo com o maior prazer, não tem problema nenhum. Ô, Léo, me fala onde que fica o teu escritório? Tá? Eu tô na Praia Grande, meu escritório fica na Praia Grande, tá? Em frente ao Hospital Irmã Dulce. Tá? Eu trabalho só mediante agendamento, tá? Então, a pessoa quer um benefício previdenciário, seja um LOAS, seja uma aposentadoria por invalidez, seja pensão por morte, conversão de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Então, eu faço os atendimentos desses benefícios previdenciários. E estou à disposição para tirar dúvida e para ajudar. Muito obrigado, Léo. Muito, muito, muito obrigado, muito. Foi bem esclarecedor. Eu acho que tá todo mundo aqui elogiando. O pessoal gostou bastante, tá? Muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Espero poder contar contigo sempre. Sabe que o pessoal sempre está precisando de ajuda aí. Então, nós vamos dar uma puxadinha para você, tá bom? Se tu me Não tem. permitir, tá? Nem que Claro, a gente faça um bem bolado apresentando a carteirinha da associação, você fazer um desconto, algo assim, fazer uma parceria com a associação, já é de bom grado, acho que para todos. faço sim. Aproveitando aí o pessoal, ó, pode contar comigo no que precisar para sanar qualquer dúvida, para alguma coisa administrativa também. Às vezes o pessoal. Hoje em dia, muita gente consegue tomar os primeiros passos, né? Que tem os aplicativos, meu INSS, então consegue pedir alguns benefícios, né? Mas às vezes o INSS a gente sabe que ele nega muita coisa que não deveria negar. Uhum. Então, acaba sendo necessário uma via judicial para resolver muitos problemas. Então, aproveitando o pessoal aí, obrigado pela presença, são 10 para as 9 da noite. Às 9. Pessoal assistindo aí, clica aí no coraçãozinho para dar um like aí pra gente. Vamos lá dar um like. E quem puder depois compartilha aí com o pessoal para todo mundo Isso, pode visualizar. compartilhar. Quem quiser me seguir no Insta, tá lá, Dr. Leonardo Carletti. Isso, ó, o coraçãozinho subindo aí ajuda bastante. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Leonardo. Muito, muito, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Todo mundo gostou, está todo mundo elogiando. Espero poder contar sempre com você, com a sua participação. Ó, a Dani entrou, a tua esposa. Obrigado, Dani, de ter liberado ele um pouquinho aqui. Joia, aí, pessoal. Tá precisando chamar, tá bom? Tá bom, El. Muito obrigado, tá? Um beijão. Fica com Deus e boa noite para todos. Eu vou gravar e vai estar gravado, pessoal. Vai tá no site, no Insta e vai estar no site da associação, tá bom? No YouTube também vai estar. Tá bom? Um beijo aí, fiquem com Deus todo mundo e se cuidem. Obrigado. Tchau, Léo. Obrigado. Adeus. Eu vou aproveitar aqui para terminar de falar da camiseta. Porque, como estava bem no início, a camiseta. Ó, Fabi, a camiseta